Fala galerinha do segundo colegial, tudo bem com vocês? Então nós vamos continuar aqui com a parte de literatura. Nós tínhamos visto anteriormente as outras escolas literárias, que era o parnasianismo e o simbolismo, que vem em seguida aqui no Brasil para nós é o pré-modernismo. O pré-modernismo ele acontece vamos chamar assim, é o início da nossa literatura brasileira, com a nossa cara mesmo aqui do que nós temos hoje. Então começa tudo aqui no pré-modernismo. Lembrem-se dessa informação que eu vou passar a vocês, futuramente nós vamos precisar delas. É a primeira vez na literatura que nós temos algo com a cara do Brasil, algo que seja 100% nacional, ou a tentativa de ser, que nasce no pré-modernismo. Então, nós vamos aqui a alguns autores. O primeiro deles é Augusto dos Anjos. Ele traz aí ainda uma herança do simbolismo que nós tínhamos estudado anteriormente, aquela coisa pesada ali voltada para a morte, só que ele começa a utilizar isso de uma maneira diferente. Ele começa a utilizar isso com um vocabulário científico, onde que no simbolismo nós tínhamos ali a morte, por muitas vezes que nós tínhamos ali de uma forma a retratar a beleza do outro mundo, aquela beleza do onírico, do sonho. Aqui não, aqui ele vai falar morreu, literalmente ele vai utilizar aqui os termos científicos para a morte, o cadáver, em putrefação, e todo esse vocabulário pertence a Augusto dos Anjos. Então nada de tão bonitinho aqui, já contrapondo aquela morte do simbolismo. O outro autor que nós vamos ter é Euclides da Cunha. Ele vai retratar para nós aí até então um Brasil que nós desconhecíamos, ele vai retratar através da obra Os Sertões, ele vai retratar o Nordeste, ele vai retratar na época em que está acontecendo a Guerra de Canudos. Ele faz uma literatura ali voltada para o jornalístico, tanto que ele é jornalista, e ele vai fazer essa cobertura no Nordeste brasileiro. Nós vamos ter um outro autor, que é o Lima Barreto. O foco principal do Lima Barreto é a crítica da sociedade que nós temos ali. Ele vai um pouquinho além da nossa cara de brasileiro. Ele cria um personagem chamado Policarpo Quaresma, no livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. É aquele personagem que é apaixonado pelo Brasil, que ele idealiza, onde tudo deve ser nacional, onde nós devemos dar valor ao que nós temos de belo aqui em nossas terras. Então, O Triste Fim de Policarpo Quaresma é essa ideia do Brasil literalmente brasileiro, nada de importado de fora. Principalmente aqui as modinhas aí de viola que ele tenta retratar nesta obra. Nós vamos ter o Graça Aranha, outro autor do pré-modernismo. Ele vai fazer algumas obras como Canaã, Malas Artes, que mais para frente a gente vai ver que faz quase que uma referência a um outro personagem de Monteiro Lobato, que é o Jeca Tatu. Mas então nós temos aqui a ideia sempre do brasileiro esperto. Agora em Malas Artes, creio que vocês devem se lembrar das historinhas lá do Ensino Fundamental 1. Era sempre aquele personagem esperto, era o caipira esperto, que ele trapaceava, ele ganhava de todos, independente da situação. Então, esse autor, Graça Aranha, que é o principal, como eu posso dizer assim, o pai aí de Malas Artes, que faz um pouquinho de referência ao Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato, outro autor pré-modernista, e ele bate o pé que literalmente ele não sai dessa corrente. Nós vamos ver no modernismo depois que muitos autores vão contra ele, mas ele sustenta ali que, na verdade, o pré-modernismo é o início e deveria ficar ali a nossa literatura. Ele cria personagens que são imortais para a nossa literatura, tanto quanto o Jeca Tatu. Nós vamos encontrar também muito de Monteiro Lobato, da ideia principal de Monteiro Lobato, nas fábulas. Principalmente quando nós vamos ter, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, as historinhas, que sempre vão remeter ao folclore brasileiro.
Então o Jeca Tatu ele vai retratar, ele vai resgatar lá no sítio do Pica-Pau Amarelo aquela ideia do folclore brasileiro. O Saci, a Mula Sem Cabeça, a Cuca, então são todos personagens nossos aqui. E em Jeca Tatu, para quem não conhece essa história, Jeca Tatu é um homem do campo que ele vive com muita preguiça, né? Ele faz de tudo, é a lei do menor esforço, que ele faz tudo na vida dele. Depois a gente descobre, né, no decorrer das obras de Monteiro Lobato, que na verdade o Jeca Tatu não era um preguiçoso. Na verdade o Jeca Tatu era doente. Depois que ele se trata, ele toma lá o biotônico Fontoura, que ele faz uma campanha enorme depois aí, aparece então a descrição do Jeca Tatu já curado. Então nós temos aqui os exemplos aí de Monteiro Lobato, imortais aí para nossa literatura, da Emília, Narizinho, é o Visconde Sabugosa. Então nós temos aqui outros autores pré-modernistas, o Afonso, o Valdomiro e o Simões Lopes Neto, cada um aqui com a sua característica, mas que não foge literalmente dessa ideia de criar um Brasil brasileiro, né, com as nossas histórias ali, não aquele Brasil que nós tínhamos com o padrão europeu. Então quando eu falar para vocês, o Brasil brasileiro, lembre-se sempre do que é nosso, nada que vem de fora. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Página 331, nós temos aqui o foco vai ser o Augusto dos Anjos. Nós vamos ter aqui o exercício do 1 até o 8, sobre essa interpretação textual inicial que nós vamos ter aqui. É o poema mais famoso de Augusto dos Anjos, chama-se Psicologia de um Vencido. Um vocabulário científico, um vocabulário bem técnico aqui. Quando ele vai falar da morte, ele vai falar de doenças, totalmente o oposto daquela beleza do simbolismo, né? Que é aquela morte bonita no simbolismo. Então aqui não, aqui ele literalmente ele crava ali a morte como algo que acabou para a vida, não algo que tem uma continuidade igual tinha no simbolismo. Então, vocês vão fazer os exercícios, né, do 1 ao 8, e qualquer dúvida mandem para os canais disponíveis aí do IPNEM. Ok, galera? Então espero que em breve possamos estar juntos. Então, para essa semana de literatura, só o foco em Augusto dos Anjos. Um grande abraço a todos.